Gente, senta que a novela dessa semana veio com tudo, e eu não vou deixar passar não. Vini Júnior destruiu um carro na frente de Virgínia e ela filmou cada segundo do desastre. E olha que isso é só o começo, porque o que vem depois dessa história muda completamente o que você achava que estava acontecendo nessa relação. Se você já tá passado igual a gente com o que Vini fez em plena viagem de luxo com Virgínia, se inscreve nesse espaço agora, porque o que eu vou contar aqui é um bafão do tamanho do Cristo Redentor que eles visitaram na mesma viagem, gente. Eu não tô brincando. Esse casal saiu do Rio de Janeiro, foi para Nova York, foi para Jamaica e no meio de tudo isso ainda conseguiu entregar o episódio mais constrangedor da temporada inteira, tudo gravado, tudo documentado, tudo jogado na internet para todo mundo ver e rever pausando o vídeo no exato segundo errado. Segura o coração, porque essa aqui é uma história que começa com um carro batido e termina com uma pergunta que ninguém quer responder em voz alta, mas que todo mundo já tá pensando enquanto finge que só achou graça do meme. E se você acha que é só isso que tem por trás dessa história de Vini e Virgínia, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem aí muda completamente a sua versão dessa novela toda, gente, e eu prometo que você não vai querer ter perdido. Deixa eu te contar como chegamos até aqui, porque essa história tem camadas, e eu não vou deixar passar nenhuma delas. Vini Júnior é jogador do Real Madrid, um dos atletas mais famosos do Brasil no mundo inteiro. O cara que chora no campo, que dedica gol para a família, que virou símbolo de superação, de orgulho nacional, de tudo que a gente gosta de colocar num pedestal e admirar de longe. Virgínia é a maior criadora de conteúdo do Brasil, com mais de 55 milhões de seguidores, tem empresa, tem programa de televisão, tem linha de produtos, tem tudo que uma mulher construiu do zero, com câmera, carisma e uma capacidade absurda de transformar qualquer momento da vida em conteúdo consumível. Juntos, eles formam um dos casais mais acompanhados da internet brasileira. Cada viagem vira evento, cada foto vira manchete, cada filho vira capa de revista. É o tipo de relacionamento que existe dentro de uma vitrine, gente. E quando você vive dentro de uma vitrine, a câmera não tem botão de pausa quando as coisas começam a ir mal. Antes de continuar, um recado rápido. Se inscrever nesse espaço não custa nada e garante que você não perca o próximo bafo dessa proporção. Então, se inscreve agora, enquanto a gente ainda tá no começo dessa história. Então, quando Virgínia pegou o celular para filmar o que Vini estava fazendo com aquele carro, ela sabia muito bem o que estava fazendo. Isso aqui é Virgínia Fonseca, rainha do conteúdo. Ela não levanta o celular por acidente, ela não filma no automático sem saber o que está capturando. O vídeo começa com eles chegando num local, carro de luxo, viagem cara, o estilo de vida que o casal vive de forma completamente pública e documentada. Vini tenta manobrar o carro. E não foi uma batidinha discreta que todo mundo finge que não viu porque é constrangedor demais comentar. Foi aquele tipo de situação onde você para, fecha os olhos por um segundo e já sabe que vai ter barulho, tanto do carro quanto da internet nas próximas 24 horas. Virgínia não parou de gravar. Ela continuou filmando enquanto falava com ele, enquanto o carro ficava preso, enquanto a confusão toda se instalava no clima daquela cena. E no vídeo dá pra ouvir ela dando instrução, chamando ele de carinho, pedindo pra ele descer, dizendo que ia ter que descer mesmo porque não tinha outro jeito. E Vini, calado, quieto, recebendo, porque, gente, aquele momento específico no vídeo onde ela fala e ele fica em silêncio diz muito mais do que qualquer declaração pública que esse casal já deu em entrevista nenhuma. A voz dela tá rápida, ela tira o boné enquanto fala, coloca de volta, e quem presta atenção no detalhe entende que ali tinha um nível de nervoso que ultrapassava em muito o estrago no carro. Um absurdo, gente, um absurdo de informação escapando pelo vídeo que ela mesma gravou. E olha que eu ainda nem cheguei na parte que todo mundo ficou falando nas redes, então se inscreve agora, porque o que falta sair é o que de verdade vira tudo de cabeça para baixo nessa história toda. Porque uma coisa é o carro batido, outra coisa completamente diferente é o que o vídeo deixou escapar sem querer, ou talvez muito querendo, sobre essa relação toda. A internet pegou esse vídeo e começou a fazer o que a internet faz de melhor, que é pausar em loop, rever frame por frame, ler labial com dedicação de pesquisador e tirar conclusão com a certeza de quem estava lá pessoalmente. E o que mais chamou a atenção da galera não foi a batida em si, não foi o barulho do carro encostando onde não devia encostar, foi a dinâmica. Quem manda, quem obedece, quem fala, quem fica quieto esperando a tormenta passar.
Virgínia com o boné na mão, voz firme, ritmo de quem está acostumada a resolver situação sem perder a compostura completamente. Vini no banco do motorista, recebendo a situação sem dar resposta audível. E esse quadro, gente, esse quadro específico foi o que fez o vídeo viralizar de verdade, porque todo mundo reconhece aquela cena de algum lugar. Você já viu isso antes? Pode ter sido em casa, pode ter sido na casa da sua vizinha, mas você reconhece aquele padrão quando vê. Quem estava acompanhando o casal nessa viagem ficou sabendo que a energia antes do vídeo já estava pesada faz tempo. Eles tinham ido ao Cristo Redentor, que foi exatamente onde outro vídeo foi gravado nessa mesma viagem, esse mostrando Virgínia conversando com Vini num tom que a câmera captou, mas que o áudio não deixou escutar direito, daquele jeito que deixa a imaginação trabalhar mais do que qualquer transcrição conseguiria. Dá pra ver o movimento dos lábios, dá pra ver ela inclinada na direção dele, dá pra ver ele prestando atenção com aquela postura de quem tá recebendo uma orientação importante e sabe que não é hora de interromper. Separadamente, qualquer um desses vídeos seria só um flagrante de viagem de casal famoso. Juntos, com menos de 24 horas de diferença entre um e outro, viraram narrativa. E a internet, gente, a internet é incrivelmente talentosa em montar narrativa a partir de fragmento. Quem tem casal de amigos assim na vida sabe exatamente do que eu tô falando agora. Tem casais que brigam muito, mas estão juntos de verdade, e todo mundo pode ver que é amor mesmo com toda a confusão. Tem casais que parecem perfeitos na foto e estão se despedaçando por dentro de um jeito que só aparece quando a câmera pega o ângulo errado numa viagem cara. E tem casais que vivem numa dinâmica onde um conduz e o outro segura o volante enquanto o primeiro dá as instruções, às vezes de forma muito literal, como foi o caso aqui nesse estacionamento que virou o set involuntário do episódio mais comentado do casal em meses. Que criatura, gente. Que criatura é essa situação toda? Deixa sua inscrição aí, gente, para esse tipo de fofoca continuar tendo a atenção que merece, porque a gente aqui cuidando da vida dos outros com carinho e dedicação, né? E o mínimo que você pode fazer é apertar o botãozinho. Os fãs de Vini foram rápidos em defender, como sempre acontece, dizendo que qualquer um erra ao estacionar, que carro de luxo com câmbio diferente é mais difícil de manobrar, que ele estava em país estrangeiro com trânsito que não é o dele, que todo mundo já bateu o carro pelo menos uma vez na vida e ninguém filmou para postar. Os fãs de Virgínia foram igualmente rápidos em apontar que ela foi paciente, que não gritou, que não transformou aquilo em cena pública de humilhação, que conduziu a situação com uma classe que muita gente não teria tido no lugar dela. Mas a galera que não torce para nenhum dos dois, que assiste de fora com pipoca e análise fria, essa galera ficou parada no detalhe do boné. Ela tira o boné quando fica nervosa. Ela colocou e tirou o boné pelo menos 2 vezes naquele vídeo curtinho, e esse detalhe pequeno, esse gesto físico involuntário num corpo que normalmente controla tudo para a câmera, esse detalhe diz muito mais do que qualquer declaração que o casal vai dar para a revista depois que a poeira baixar. E ainda tem a questão do contexto completo da viagem, gente, porque essa não foi uma saída casual de fim de semana, foi uma viagem longa, com várias cidades, com muita coisa registrada, e o que a galera começou a perceber é que os momentos mais tensos captados pela câmera não eram acidentes isolados numa jornada tranquila. Eram pedaços de um padrão que ficou visível porque Virgínia não desligou a câmera nos momentos onde a maioria das pessoas desligaria por instinto de proteção da própria imagem, o que levanta uma pergunta que incomoda bastante: por que ela continuou gravando? Pergunta sem resposta fácil. E a ausência de resposta fácil é exatamente o que manteve esse vídeo circulando por dias e dias na timeline de todo mundo. Guarda esse detalhe aí com carinho, porque o verdadeiro bafo dessa história toda não mora no carro batido. O carro é só a superfície brilhante. O que está embaixo do carro é o que a gente precisa sentar e falar de verdade. E o bafo é o seguinte, gente. O vídeo da batida virou o menor problema dessa viagem inteira quando a internet começou a juntar os dois registros, o do Cristo Redentor e o do estacionamento, e percebeu que em ambos Virgínia está nitidamente conduzindo uma conversa séria com Vini, num tom que não é de casal em lua de mel eterna, num tom de quem está alinhando expectativa e cobrando postura. O que apareceu nesses 2 vídeos juntos é uma dinâmica que contradiz completamente a narrativa que o casal vende nas fotos sorridentes, nas dancinhas coordenadas do Instagram, nos vídeos de família com as crianças rindo na cama de domingo. Esse conteúdo todo existe, é lindo, é produzido com competência,
Mas os 2 vídeos dessa viagem mostraram o backstage que escapou porque Virginia não desligou a câmera a tempo. E isso é o que realmente deixa a galera pensando, porque ela decidiu conscientemente deixar escapar. O que seria ainda mais revelador, gente. Porque se foi intencional, aí a gente tá falando de outra conversa completamente diferente sobre o que esse conteúdo todo representa dentro de um relacionamento que vive de audiência. Um bafão de proporções que o casal claramente não esperava que ganhasse esse tamanho. Se você acha que Vini e Virginia precisam de um momento sem câmera para resolver o que tá aparecendo nesses vídeos, se inscreve nesse espaço, porque essa história não acabou e aqui a gente não vai parar de contar nenhum capítulo dela. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que todo mundo tá pensando enquanto assiste o vídeo pela 5ª vez. Quando você constrói um relacionamento inteiro dentro de uma câmera, quando a câmera é literalmente o seu trabalho e o seu sustento e a sua identidade pública, quando o casal é o produto que você vende toda semana para mais de 55 milhões de pessoas, o que acontece com você, com a sua relação, com a sua sanidade, quando a câmera flagra algo que o produto não estava programado para mostrar? Virginia é profissional demais, experiente demais, estratégica demais para não saber exatamente o que estava filmando naquele estacionamento. Vini é público demais, acostumado demais com câmera desde que entrou pro futebol de alto nível, para não saber que estava sendo filmado pela mulher que filma tudo. E mesmo assim aquele vídeo saiu, com ela mandando, com ele recebendo, com o carro no meio do caminho como metáfora involuntária de uma dinâmica que a vitrine oficial nunca incluiu no roteiro. Isso tem camadas, gente. Tem camadas que a gente precisa desdobrar uma por uma. O que muda depois desse vídeo não é a imagem do Vini como jogador, porque campo é campo, estacionamento é estacionamento, e habilidade com bola não tem correlação nenhuma com habilidade com câmbio automático em país estrangeiro, isso qualquer pessoa razoável entende. O que muda é a imagem do casal como narrativa cuidadosamente construída ao longo de anos de conteúdo. Porque até agora a história oficial era esta: 2 jovens brasileiros bem-sucedidos, apaixonados, viajando o mundo juntos com os filhos, construindo um império do zero, lindos, ricos e felizes, do jeito que todo mundo quer ser. E essa história continuava sendo vendida com competência, com consistência, com produção de alto nível e uma frequência de postagem que não deixava espaço para o silêncio revelar nada. Mas esse vídeo botou uma câmera apontada para o ângulo que a produção não cobre, e o que apareceu foi humano demais, tenso demais, real demais para caber dentro da narrativa oficial que o casal construiu. As reações na internet depois que o bafo explodiu de vez foram em pelo menos 3 direções bem distintas, e cada uma delas diz algo sobre quem está assistindo além do que diz sobre o casal. Primeiro, a turma que achou hilário e ficou fazendo meme do carro batido com áudio, com legenda, com edição de 1 minuto, que acumulou mais visualização do que o vídeo original, o clássico brasileiro de transformar constrangimento alheio em conteúdo de entretenimento sem culpa. Segundo, a turma genuinamente preocupada com a dinâmica do casal, citando os 2 vídeos em sequência, fazendo análise de linguagem corporal com a seriedade de quem nunca se inscreveu em nenhum curso de psicologia, mas assistiu a documentário da Netflix sobre manipulação. Terceiro, e essa foi a menor em número, mas a mais incômoda em argumento, a turma que defendeu Virginia, dizendo que ela tem todo o direito de cobrar responsabilidade do companheiro quando ele bate o carro, e que chamar isso de bronca é um padrão duplo porque se os papéis fossem invertidos, ninguém estaria fazendo análise de dinâmica de relacionamento, estaria só rindo da batida. E essa terceira turma, gente, essa terceira turma tem um ponto que incomoda porque é verdadeiro e porque ninguém quer admitir em voz alta que é verdadeiro. Quem acompanha o casal há mais tempo sabe que essa não é a primeira vez que um vídeo capta algo além do que o roteiro previa. Já teve outros momentos, outros flagrantes, outras situações onde a câmera ligada para conteúdo acabou registrando um subtexto que a legenda da postagem não conseguiu cobrir completamente. A diferença é que dessa vez o contexto era suficientemente específico, o vídeo era suficientemente claro, e a combinação com o outro registro da mesma viagem era específica demais para ignorar. O acúmulo de evidências visuais ao longo do tempo é o que transforma um incidente isolado em padrão. E padrão é o que a internet reconhece e amplifica com uma eficiência que nenhuma equipe de assessoria de imprensa consegue acompanhar em tempo real.
Porque no final dessa história toda, o que fica é uma cena muito simples. Duas pessoas num carro que não deveria ter batido, uma câmera que não foi desligada quando devia ter sido, e uma dinâmica que um casal inteiro construiu em cima de imagem perfeita, escapando pelo vídeo que ninguém pediu, mas que todo mundo assistiu até o fim, voltou pro começo e assistiu de novo. Cafoníssima a situação toda, pelo amor de Deus, mas chique ter Virgínia como protagonista, porque ela nunca perde o fio da meada, nem quando o carro tá encalhado no meio do estacionamento e o namorado mais famoso do Brasil tá sentado no banco do motorista sem ter absolutamente nada a dizer. E quer saber o que eu acho de verdade, gente? Com toda a sinceridade drag que esse espaço permite, acho que esse casal vai continuar aparecendo, vai continuar viajando, vai continuar postando foto linda com filtro perfeito e música boa. Porque quando a câmera é o negócio, quando o relacionamento é o produto, quando a audiência é o que paga as contas do apartamento, você não para de gravar só porque a gravação ficou pessoal demais numa tarde de terça. Você edita, você enquadra o ângulo diferente, você posta o sorriso e guarda o boné. Mas a internet já viu. E a internet não esquece, gente. A internet salva em pasta, faz compilado, junta com os outros vídeos da viagem e entrega num thread que vai circular por meses. Esse é o preço da vitrine. E eles sabem disso melhor do que ninguém, porque foram eles que montaram a vitrine, instalaram a iluminação e venderam o ingresso. A pergunta que fica, e que ninguém nas 3 turmas da internet respondeu de forma satisfatória, é o que acontece com uma relação real quando ela vive há anos dentro de uma performance de relação perfeita para consumo público. O produto e a pessoa começam a se confundir. O roteiro e a realidade perdem a fronteira. E quando a câmera pega o momento em que o roteiro racha, o que aparece não é necessariamente o fim de nada, mas é certamente o começo de uma conversa que o casal vai ter que ter sem câmera, sem seguidores e sem boné na mão para tirar quando o nervoso aparecer. Se isso é um problema, só eles sabem. Se já virou, só eles sabem também. O que a gente sabe é o que o vídeo mostrou, e o vídeo mostrou o suficiente para essa história valer cada minuto que você investiu assistindo até aqui. Se você quer que a gente continue destrinchando o bafo desse nível toda semana, se inscreve nesse espaço agora, porque isso aqui é só o começo, gente. E o próximo episódio dessa novela toda tá chegando antes do que você pensa. Manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado aqui com todo o cuidado e todo o deboche que ele merece. E se você conhece alguém que ainda acha que relacionamento de famoso é sempre tão perfeito quanto a foto do domingo, manda esse vídeo pra essa pessoa agora, como serviço público mesmo. Câmera ligada, filtro desligado,